No YouTube está sendo disponibilizado por dia, a gente está colocando aí um por dia. Então, quem quiser, quem não viu os outros e queira assistir, já está lá. Então, se apresentem, por favor, no chat e vamos chamar aqui, então, a Natália. A Natália que está sempre aí na escrita, né, Natália? A Sandra, que são os representantes dos... Conselhos. Me lembra, conselhos. Obrigada, Manuel, dos conselhos. Então, Sandra, por favor. Boa noite a todos, todas, todes. Repara não, estou meio passadinha com a minha expressão hoje, porque eu estou muito incomodada com uma situação que aconteceu nessa cidade em relação à desapropriação de uma área, deixando desabrigada num momento como esse dezenas de famílias. Mas me desculpe já começar assim, é que eu estou muito passada mesmo. Boa noite a todos. Viana, cantora, compositora, produtora cultural, gestora da Casa de Cultura Canto de Independente. E estou aqui para aprender bastante com vocês, né? Porque Sandra travou. Eu achei que estava travando só para mim, só. Não, ela travou. Enquanto a Sandra volta, Manuel, a Natália já colocou o texto dela? A Natália colocou, aí nós temos também a Elo, que também é do Comuc, né? Que também é do Conselho Municipal de Cultura. Temos o Neto e a Renata Sandiacomo, que também são da UDEPED, da Secretaria de Educação também, se eles quiserem se apresentar, por favor. Sim. Primeiras damas, Renata primeiro. Tem microfone, Rê? Entendi. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler a apresentação da Renata que ela mandou no chat, aí eu vou ler para ela, pode ser? Tá bom. Pode ser. Ela colocou no notebook velho de guerra. Não, eu tava assim também, é que o meu deu falência múltipla de órgãos, eu tive que comprar um novo. Tava aguentando mais. Então a Rê trabalha lá comigo no departamento, ela é professora da rede, está trabalhando junto com a gente como técnica de pedagógica na área de arte e de língua portuguesa na Secretaria Municipal de Educação, que é onde eu também trabalho. Meu nome é Geraldo, mas o pessoal está habituado a me chamar de Neto, sou arte educador, músico, trabalho lá no DPED, né, Departamento Pedagógico, na Secretaria de Educação, e a Renata e eu temos procurado participar de todos os encontros do Diálogo Aberto, sempre que possível. Um ou outro a gente não consegue vir, mas temos participado de todos justamente para nos aproximarmos mais da classe artística e também do pessoal da Secretaria de Cultura e ver o que a gente consegue construir juntos. Ótimo, obrigada, Neto. Elo, por favor. Olá, estão me ouvindo? Estava falando que eu estava com problema com esse negócio aqui, né? Essa coisa de gamer, de filhos que gostam de séries e cosplay. Enfim, meu nome é Heloíse, minha formação é comunicação, eu sou professora e consultora em gestão de projetos de impacto social, sou produtora também, trabalho com economia criativa já há vários anos e sou representante do Comuc na área de patrimônio. Ótimo, obrigada. Tem mais alguém? Tem o Acme, né? Tem a Sandra que voltou e tem o Alan Caetano também, que ele é do Comuc. Então vamos voltar com a Sandra e depois Alan, por favor, tá bom? Oi, gente. Então, como eu estava dizendo, né, gestora do Canto de Caboclo é um espaço que abarca também essa questão do aprendizado em relação às artes, né, tanto a música, a dança, quanto também a parte de gestão de projetos, né, tá auxiliando a galera nesse sentido.
E estamos aqui para somar mesmo, para ver como que a gente atrela a arte, a cultura, a educação da melhor forma, que isso não deveria estar separado de forma nenhuma. É a mesma coisa, né? Falar de educação e falar de cultura, eu acho que não tem diferença, eu não consigo separar essas duas coisas. Estamos por aqui, tá, gente? Eu vou desligar a câmera e o microfone para a gente não congestionar, mas eu estou por aqui, se não cair de novo. Caiu, volta para cá. Volta, qualquer coisa, a Jéssica está aqui também, eu abro o microfone dela para ouvir. Beijo. Legal, beijo. Alan, por favor. Boa noite a todos, eu sou o Alan, sou músico, educador, empreendedor, sou formado em gestão pública, trabalho em diversos projetos da cidade, né, inclusive em um da educação também desde 2007, e estou como conselheiro no segmento de música do Comuc. É um prazer aí participar e dividir com vocês, compartilhar um pouco. Um abraço. Obrigada pela presença. Eu vou pedir para que a nossa equipe possa se apresentar também, só para que aqueles que não conhecem, as pessoas que não conhecem a nova gestão possam conhecer todos que estão aqui conosco, tá bem? Então vamos começar, Manuel, depois Acme, Juliane, e Márcio, por favor. Boa noite a todas, todos e todes. Sou Manuel Mesquita Júnior, sou ator, diretor, dramaturgo e gestor cultural. E hoje estou na secretaria lá no Departamento de Cultura. Ju? O Acme. Boa noite, pessoal. Desculpa, só o Acme. O Acme primeiro? Não, é só porque ele estava falando e não está rolando o microfone, então enquanto o Acme arruma, a Ju se apresenta. Tá bom. Boa noite, pessoal. Eu sou Juliane, sou da área de gestão e comunicação. Hoje eu estou na secretaria, na divisão de fomento, né? E sou de Mogi, moro aqui no Jardim Vete e estou à disposição para a gente bater esse papo, tá bom? Obrigada. Acme já está pronto? Acho que não. Então vamos, Márcio. Boa noite, galera. Beleza? Eu sou o Márcio Pial, também sou educador. Faço uns trabalhos aí com hip hop, circo. E tô lá na secretaria com essa galera aí também na parte de produção cultural. Valeu. Legal. Acme? Eu não sei se tá indo a voz, tá meio zoado. Agora tá. Sou Acme, faço parte aí do Conselho Municipal de Cultura, do Comuc. Estou vendo aí, talvez eu vou estar no Compir também. Estou ali na Secretaria de Cultura. E hoje eu venho aqui para ouvir vocês. E também te aprender. Obrigada, Acme. E por último, eu sou Bruna. Eu sou atriz, também sou arte educadora, já há alguns bons anos, desde os pequenininhos até os mais velhinhos. E agora eu estou como assessora da cultura. Agora a gente vai então passar para o Manuel para ele fazer a apresentação da secretaria para vocês. A Elô está entrando aqui, acho que ela caiu e entrou de novo. Bom, também dar as boas-vindas em nome da secretária, Kellen Chacon, e da Lúcia Martins, secretária adjunta de toda a Secretaria de Cultura. Dizer que esse diálogo aberto, ele é o 18º diálogo aberto desse ciclo, e que a gente vai ter 4 ciclos esse ano, um agora fevereiro, março, outro maio, junho, outro agosto, setembro, outro novembro, dezembro. A gente também vai fazer uma pesquisa de comunicação, a gente logo deve mandar para vocês um link, uma pesquisa rápida para saber como está rolando a comunicação da cultura, né, para a população de uma maneira geral. E
a gente também vai ter a gente tem um grupo do WhatsApp que vai falar só sobre arte e educação. Daqui a pouquinho eu mando para vocês o grupo, o link do grupo. E queria aproveitar, bom, aí eu vou fazer a apresentação e depois no final da apresentação eu queria aproveitar que já tem bastante gente aqui para a gente bater uma foto do nosso encontro aqui. Mas antes eu vou fazer a apresentação para apresentar a secretaria. Tá chegando aí? Não. Agora sim. Chegou? Legal. Obrigado. Então, nós temos como secretária de Cultura a Kellen Chacon, nossa secretária, e assessorada assessorada não, né? Fazendo co-secretariado aqui a Lúcia Martins, a secretária adjunta. Agora sim, assessorada por essa equipe que vem aqui, a divisão de projetos especiais com a Solange Urbano, com a assessoria de programação cultural, que se apresentou agora há pouco, o Márcio Pial, assessoria de formação de arte e cultura, e hoje o diálogo aberto é justamente sobre isso, né? Formação de arte e cultura. A Bruna Panegas, que vai conduzir a reunião, que já está conduzindo a reunião com a gente. A gente tem o Departamento de Fomento e Patrimônio com o Glauco Riccielli, em que a gente tem no Departamento de Fomento e Patrimônio a divisão de museus com a Nayara Moura, a divisão de formação patrimonial, que ainda está em aberto a ocupação, a divisão de equipamentos públicos, uso e manutenção, Orlando Pagnani, o técnico de patrimônio, importantíssimo, o Birajara Nunes, a divisão de captação, gestão e fomento e patrimônio, vai ser uma grande inovação, vai trazer muita inovação, que esse ano já está trazendo, né? A Juliane Maia, que está aí, a Ju, a assessoria contábil, também é outra inovação dentro do departamento com a Simone, que vai assessorar a gente na parte de prestação de contas e outras questões contábeis, também já está lá trabalhando com a gente. Aí o departamento de cultura estou eu, Manuel Mesquita Júnior, com o Beto Malvão na divisão de audiovisual e artes visuais, a divisão de cultura popular, tradicional e urbana e culturas afirmativas, temos o Acme-san aqui com a gente também, e na divisão de artes cênicas ou artes vivas, como ele mesmo diz, e literárias, o Mason. Então essa é a nossa composição. Aqui nós temos também a coordenadoria de turismo, que está o Luiz Felipe, que esteve com a gente ontem coordenando o diálogo aberto de cultura nerd geek. Aí a gente tem aqui os princípios que estão nos norteando nessa gestão. Então a participação tanto na construção das políticas públicas para a cultura, quanto a participação mesmo da população em geral, e a gente quer aumentar cada vez mais, melhorar essa participação nos eventos, nas atividades, na fruição, enfim, na produção cultural. A transparência, essa apresentação aqui já faz parte, né, já é um exemplo desse tópico aqui, então a transparência das informações para a população, e a inovação. Necessariamente a inovação não são coisas mirabolantes, mas coisas que de repente foram já identificadas e não foram conseguidas, a gente não conseguiu implementar até agora. Então a ideia é a gente buscar esses pontos também. E aí outros pontos chaves decorrentes desses três princípios: a descentralização das ações, a gente já comentou bastante, vai comentar hoje também, da gente buscar, está muito ligada à participação, né? Então, da gente buscar que as ações elas aconteçam na maior parte das regiões de Mogi, né? Que ela não fique só centralizada. A transversalidade, então, a transversalidade dos temas, a gente já está buscando projetos com a Secretaria de Educação, que inclusive tem os representantes queridos aqui, Secretaria de Assistência Social, Agricultura, Segurança Pública, Saúde, enfim, que a gente consiga potencializar as secretarias para buscar melhores ações. E a diversidade, né? Então buscar que as ações elas cubram toda a diversidade, elas propiciem para toda a diversidade da cidade participe. E ocupe também, a gente vai ocupar a cidade, mas também que a cidade, que a população ocupe a secretaria nessa diversidade. É isso. Aí tem gente para entrar aqui, tem gente que está chegando, Sérgio Oliveira, e aí eu queria sugerir, Bruna, que a gente fizesse a foto agora. Vamos aproveitar que tem o maior número de pessoas aqui, pode ser? Então vamos abrir nossas câmeras, por favor, para que o Manuel possa tirar uma foto bem bonita de todos nós.
Vamos lá, podemos? Fabrício, não sei se você consegue abrir aí. A Alissa, a Viana também, se você conseguir. Eu tô há meia hora sorrindo. Calma aí, segura aí. Segura o sorriso, que sorrir é bom. Abri aqui também. Boa noite, Legal. pessoal. O Alessandro já abriu também. Acho que só o Enzo abriu também. Pessoal. Legal. Cadê a Natália? Saiu da reunião, é isso? Jéssica, quanto tempo? Salve, Acme. Oi, Gé. Oi, Acme. Saudades. Olha, Beatriz. Natália, mas cadê você que eu não tô vendo? A Natália tá aqui embaixo, mas ela não abre, só no... Tá. Não, é que ela tinha sumido para mim, então tá sem vídeo. Tá sem vídeo para mim a Natália, a Renata Sandiacomo e o Elias. Não sei se vocês conseguem abrir. Vai tirar? Se vocês não conseguirem, tudo bem. Pode ser? Vamos lá. E o Enzo saiu. Que pena, peraí. Vamos lá, então. 1, 2, 3. Peraí, deixa eu ver se vai funcionar direitinho. Não, peraí, pessoal, vou ter que tirar de novo, calma aí. Problemas técnicos. Pronto, eu estava só esperando o Enzo. Vai, vamos lá, então vamos lá. De novo. Pode ser? 1, 2, 3 e foi. Agora acho que vai. Peraí. Aí, agora ficou lindo. Com as carinhas e os nomes. Ótimo. Perfeito. Obrigada, Manuel. Vamos que vamos. Bom, então, agora a fala é de vocês. Eu vou pedir para que vocês possam erguer as mãozinhas, pedindo a fala, tá? Oi, Gustavo, boa noite. Para que vocês, para que a gente possa ter uma fila aí na fala, tá bom, gente? Perdi aqui o jeito de falar. Então, podem levantar as mãozinhas. Sugestões, perguntas, o que vocês quiserem, tá? Bruna, vou sugerir então se o Acme puder ajudar na ordem aí e eu vou anotando aqui, tá bom? Eu vou fazendo as anotações. Ótimo. Acho que o Marco levantou a mão, Marco Guerra. Marco, então, por favor, você tem a fala. Olá, galera, boa noite, tudo bom? Eu acho que entrei um pouco atrasado, tiveram as apresentações, eu não me apresentei. Eu me chamo Marco Guerra, eu sou artista de Mogi das Cruzes, sou pedagogo, sou mestre em didática, e atualmente estou terminando meu doutorado em Psicologia da Educação. A minha questão é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta bem rápida, que é assim, o objetivo desse encontro hoje com o nome de Arte e Educação. Só para conhecer, para fazer um mapeamento dos artistas educadores da cidade, ou existe algum projeto que vocês queiram apresentar relacionado à arte e educação? É isso. Marco, espero que tenha ficado claro. É um prazer. Sim. É um prazer falar com você, que eu vi o seu cadastro lá de artistas, né, no nosso cadastro, e o Mason ainda me apresentou mais ainda você. Eu falei, nossa, preciso conhecer o Marco pessoalmente, né, porque eu sou muito fascinada pela educação, né, gosto muito, e enfim, vi todo o seu histórico ali, eu falei, caramba, que bagagem. Bom, enfim, Marco, o nosso diálogo aqui hoje é justamente para levantar as questões, é aquilo que a gente está fazendo em todos os diálogos, sanar as questões que vocês trazem para a gente, anotar todas as sugestões, né, e ter aí a nossa discussão, o nosso diálogo, né, então, projeto específico,
Nós temos alguns que nós estamos trabalhando, sim, né? Inclusive eu estou escrevendo eles e tal, justamente para que nós tenhamos uma parceria com a Secretaria de Educação. Não temos nada pronto, nada certo, são todas coisas que vão acontecer mais para frente, mesmo porque em vista do que a gente está passando nesse momento, a gente não consegue colocar nada palpável, né? Porque tudo tá assim, abre numa hora, depois fecha, né? Então, a princípio, não temos um projeto para colocar agora, mas que nós estamos trabalhando, sim. Estamos trabalhando, sim, tá? Maravilha, Bruna, obrigado pela resposta e estou aí à disposição, se precisar de alguma assessoria, alguma força, alguma ideia, assim, claro, também vou mandar meus projetos aí e seguimos juntos, todos, todas e todos. E um beijo, um abraço para todas as pessoas que estão aqui hoje. Isso, mande sim, eu fico muito grata nessa fala de parceria, porque acho que é isso, eu vejo muito o poder público assim, é uma via de mão dupla, né? Então, a gente precisa muito desse diálogo, né, de colocações e parcerias e trabalhos em conjunto. Quem que é o próximo, Manuel? Tem alguém de mão levantada? Acho que a Érica do Núcleo Ousadia, depois o Dani Dias. Tá bom. Então, Érica, por favor, você tem a fala. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Ok, então vamos lá. Meu nome é Érica, sou professora de História e estou como responsável do Núcleo de Cultura Ousadia. Esse tema me interessa por demais, porque meu grupo de teatro foi fundado dentro de uma escola. E foi fundado dentro de uma escola exatamente para levar o adolescente para a arte, fazer uma formação de plateia e mostrar para ele que o teatro pudesse ser uma ferramenta de transformação de cidadão, né? Você ajudar aquele adolescente, aquela criança nas necessidades dele, social, motora, cognitiva. E eu tenho mestrado também em arte e educação. E eu, assim, acho que foi anteontem, eu não lembro em qual que a gente fez, que foi, se colocou a questão dos festivais estudantis, né? Eu só quero deixar aqui registrado que a questão dos festivais estudantis não é só uma questão da dança ou da música ou do teatro sendo colocado lá no Vasques, mas é uma coisa que ferve muito isso na escola. Então, eu sei que esse ano as condições estão horrorosas, né? A gente não sabe, a gente está vivendo um dia de cada vez, mas que isso possa se fortalecer, não só no teatro, mas em todas as áreas de cultura, porque antes de chegar numa apresentação final, numa disputa lá no Vasques, isso ferve na escola e traz uma construção muito bonita. E outra colocação, essa parceria que vocês estão pensando em fazer com a Secretaria de Educação da cidade, Cultura e Educação juntas, é extremamente necessária, porque várias vezes, e aí falando também das escolas estaduais, que é o meu caso, ela precisa ser feita. Muitas vezes, muitos projetos de arte não conseguiram ser realizados dentro das escolas e mesmo levar os alunos aos eventos de arte da cidade, porque muitas vezes a diretoria estacionava isso no meio do caminho, a diretoria de ensino. E era uma judiação, porque eles ficavam sabendo de outras formas. Então, precisa ser filtrado muito isso, precisa ser dado uma atenção, porque muitas escolas que têm arte, que têm alunos que produzem coisas belíssimas, não conseguiam mostrar aquilo que eles produziam por falta do link entre a escola, a diretoria e cultura. Ok? Obrigada. Sim, é uma fala maravilhosa. Com relação aos festivais, foi o que você falou, né?
em meio a essa pandemia, a gente não tem como fazê-los, né, infelizmente. Mas com certeza o que a gente mais quer é que essa parceria entre a educação e a cultura seja cada vez mais estreita, não só com o município, mas também com o estado, né? Então com a ADE também. Muito obrigada pela sua fala. Próximo é o Daniel. E aí, galera, estão me ouvindo? Desculpa a demora, estou chegando só agora. Bom, eu vou me apresentar, sou Dani Dias, do Espaço Terra de Almofadas. Me considero também um arte educador. E eu tenho algumas questões aqui para colocar. A primeira é se nós temos algum representante da educação aqui na nossa reunião. E se nós não temos, eu acho que seria importante que tivesse. Se tem, legal. Por que eu estou perguntando isso, gente? A gente tinha uma contrapartida da Aldir Blanc para poder rolar aí, e a gente ia fazer com crianças carentes e tal. Mas, cara, fazer isso... o Netão tá aí também? Que legal. Então é sobre ele mesmo que eu queria falar. E a gente ia fazer com crianças carentes, e a gente sabe que seria muito difícil, cara, porque as crianças que a gente atende dificilmente têm acesso à internet para a gente poder dialogar sobre determinadas coisas. E daí a gente propôs fazer formação para a área da educação, né? E daí eu mandei essa proposta e eu lembro do retorno, não estou crucificando, mas do retorno do pessoal da cultura, da dificuldade de se conseguir esse acesso. Me colocaram até, gente, isso a gente precisaria de meses, tipo 3 meses para conseguir. Eu fiquei pensando, caramba, cara, porque é uma doação, entendeu? Tipo, por que essa coisa toda para poder doar uma oficina para a Secretaria de Educação? Porque que seria bom para os 2 lugares, né? E daí a gente tem muita conversa aqui com o Neto, acho que é o Neto que está, se é o Neto que eu estou pensando mesmo, e a gente mandou uma mensagem para ele, falou, pô, Neto, é o Netão aí, ó, que salvou a nossa vida, que foi super aberto para coisa. Não estou dizendo que as outras pessoas não são, tá? Longe disso. Eu estou dizendo que algo que poderia ter afundado não, que poderia não ter acontecido devido à dificuldade de acesso, aconteceu no estralar de dedo. Inclusive a gente teve até uma discussão de demanda, né, Netão, porque poderia ter tido mais oportunidades e a gente não tinha pensado nisso. Então eu acho que essa linha ela tem que se estreitar. Para o arte educador ela tem que se estreitar, principalmente porque tanto na primeira oficina que a gente deu, como hoje eu estava fazendo um curso de pedagogia musical montessoriana. E eles entraram numa discussão para saber se a pessoa que aplica esse método, ela tem por obrigação ter algum conhecimento musical ou só fazer o curso montessoriano. E a galera entrou numa discussão enorme, assim. E eu falei, caramba, como isso afasta qualquer educador, tirando essa parte artística, qualquer educador de pelo menos se interessar por isso. Porque, na verdade, a coisa ela não tem uma liga, né? E daí a importância de talvez a gente estreitar isso, talvez proporcionar que artistas consigam ter diálogos através de, por exemplo, esse curso que a gente está tendo, um curso de 3 dias que a gente está fazendo, que foi na segunda passada, agora na segunda e na quarta, com 50 educadores da rede municipal. Um discurso da onde a gente chega para eles e fala, cara, dá para fazer. É lógico que é muito diferente de um trabalho de um músico, mas dá para fazer. E principalmente, gente, desmistificar também essa questão do, como que eu posso dizer, que está muito dentro do artista, que eu acho que a gente está pensando muito nessa coisa do intelecto, sabe? Da criança se formar enquanto um artista naquele segmento. Então eu entro dentro da sala de aula enquanto músico e taca-lhe pau, entendeu? Por quê? Porque eu quero, sei lá, que a criançada saia dali tocando, porque eu quero fazer uma baita apresentação, porque eu quero que o garoto entenda de escalas, porque eu quero que o garoto entenda disso, entenda daquilo. Bacana, importantíssimo. Eu sou músico e sei a importância que isso tem. Porém, a gente vem aquela pergunta, por que a gente coloca o nosso filho na escola? Quem tem filhos aí, pensa um pouquinho. Por que eu ponho meu filho na escola? Eu ponho meu filho na escola pensando que ele vai ser um músico,
Ou não, se não põe ele na escola de música. Eu ponho meu filho na escola pensando que ele vai ser um matemático? Ou talvez não. Porque a gente nem sabe se essas profissões, se esses segmentos vão existir daqui a 10 anos, a 15 anos. A gente nem sabe se o mundo vai estar dessa forma. A gente põe o nosso filho na escola porque a gente quer que ele interaja e cresça enquanto ser humano. Então, talvez seja uma oportunidade muito bacana de também ter formações para os artistas para que a gente possa incluir dentro da nossa didática situações de olhar para o humano. De a gente olhar para a criança e falar, peraí, tudo bem dele não ter acertado, porque é horrível você sentar com uma criança para uma sala, sei lá, de 30, 40 alunos, ter que aplicar uma prova e avaliar o cara que não conseguiu tocar o dó maior no violão. E pensar, cara, de repente o cara nem curte isso. Então talvez o artista também não está com isso na cabeça. Talvez isso não tenha chego na gente. Eu comentei com o Neto uns tempos atrás que eu estava dando aula para uma menina, para um garoto, na verdade. E ele catou o violão e colocou o violão tudo torto assim no colo. E eu, enquanto professor, estava ensinando, a aula era sobre o dó maior. A gente ia fazer o acorde de dó maior. E eu, na hora que eu vi, eu já falei, cara, não é assim. Não é assim. Tem uma postura, uma disciplina. Você põe um violão assim assado e tal. Porque essa é a minha parte. E ele, na hora, ele contestou, cara. Ele olhou para mim e falou, não, professor, mas eu quero assim. E como eu estou nos estudos para poder realmente sair um pouco dessa energia de você formar um músico, eu falei, não, peraí, então eu vou deixar. E aí me veio na cabeça, falei, cara, quando você respeita o aluno, só para entender um pouco do que eu estou querendo dizer, quando você respeita essa situação do aluno, o que você está ensinando a ele? Você é respeitado. Outra, você vai ter que ser criativo para poder lidar com aquilo que você quis fazer, e isso abre uma porta para o mundo. Outra, você vai ter que lidar com a sua frustração caso não consiga, e a gente vai estar aqui. E criatividade, frustrações, respeito, todos esses conceitos morais, o cara vai usar quando crescer. Talvez o dó maior não. Então, eu acho assim, talvez seria o momento da gente pensar em algumas formações progressistas, sabe? De pessoas que estão pensando lá na frente, que esse cara vai ser um cidadão. E não necessariamente um ator, um músico, um desenhista. Então, talvez fosse o momento também da gente buscar capacitação para que nós começássemos a pensar um pouco diferente também. Porque quando a gente fala em arte e educação, é sair um pouco dessa coisa intelectual, eu penso, e trazer um pouco mais para a sensibilidade. Mas um professor que não tem a sensibilidade de respeitar o aluno quando ele se impõe, é lógico que tem que ter equilíbrio, tá? Super. Mas um professor que não tem a sensibilidade de respeitar um aluno quando se impõe, porque é necessário se ter disciplina para tocar violão, para mim não difere em nada desse intelectualismo padrão que a gente está sofrendo nessa metodologia tradicionalista aí. Quando o aluno está lá e ele é obrigado no primeiro ano a entender de fazer conceitos de prova que é aplicado em faculdade. Então, a gente tem a oportunidade de abrir a cabeça da criança, mas também não está abrindo. Tem muita gente fechando. É lógico que isso é uma forma de generalizar, tá, gente? Acredito que muita gente está pensando diferente. Mas eu acho que também poderíamos pensar em formações até pagas, se fosse. Eu acabei de fazer um curso da Montessori pago. É lógico que não em valores exorbitantes. Mas talvez a Secretaria de Cultura, com a força de nome que tem, poderia talvez ir atrás de algumas propostas como essa e ofertar mesmo. A gente conseguiu uma formação aqui, sei lá, é assim, assado. O que vocês acham? E a galera tentar se especializar um pouco para abrir um pouco a mente, porque se nós, artistas, conseguimos abrir a mente, a gente consegue se aliar à Secretaria de Educação. Porque a discussão lá foi o seguinte, pedagogo não pode dar aula de música, pedagogo não pode dar aula de artes, de teatro. Pô, a gente sabe que tem uma diferença nisso, mas se você coloca o seu filho numa escola de música, legal. Agora, dentro da sala de aula, se essa pessoa tem boa vontade, ela pode estar aplicando um material muito mais bacana do que muito professor que tem entendimento por aí. Né? Então, eu acho que a gente pode buscar um pouquinho mais de informação para que a gente possa abrir um pouco a mente e, dessa forma, conseguir fazer essa liga. Porque o professor desmerecendo, desculpa, tá? Vou colocar grosso modo, o pedagogo desmerecendo o artista e o artista desmerecendo o pedagogo, a gente não vai chegar em lugar nenhum.
é possível um artista ser um bom pedagogo dentro da sala de aula e vice-versa também. Essa é a minha fala, acho que eu me alonguei demais, gente. Ô, Daniel, deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando você fala, né, dessa educação que você está falando, dessa aula de música que você falou, né, do Dó maior, quantos anos e é escola tradicional, normal, assim, que você está falando? Sim, é uma escola particular, um garoto do 4º ano, por aí, acredito eu. Entendi. Eu entendo a sua fala e assim, eu sinceramente, eu tive aula de música na escola, né? Eu tive aula, inclusive, com a professora Emi, que foi ela que começou aí o Canarinhos do Itapetí, né? E os meus filhos fizeram também aulas de música no colégio. E eu tive uma sorte muito grande, né, de ter um excelente professor que trabalhou com eles e era de uma forma completamente diferente dessa que você está falando, né, assim, era realmente disso que você está, inclusive, propondo. Então, era uma aula de música onde as crianças, elas trabalhavam os conceitos musicais, mas sem o trabalho, vamos dizer assim, das notas, do tempo das notas, mostrando qual que é a mínima, semínima e tudo mais. Tudo bem, eram crianças bem pequenas, mas mesmo quando elas cresceram e eu introduzi esse mesmo professor no meu espaço cultural, houve essa mesma pedagogia, de uma pedagogia onde as crianças eram mais livres dentro do aprender musical, onde elas propunham e o professor acatava isso, e isso é muito legal. Então, realmente, na secretaria houveram alguns cursos, sim, Daniel, de arte educador, tá? Inclusive, né, na gestão passada, né, que houveram esses cursos, e é algo que a gente pensa, sim, em fazer novas formações, tá, para os arte educadores, para que justamente que os professores da rede possam ter o contato com a arte, porque foi o que você falou. E eu esqueci o nome do grupo Ousadia, que também falou das escolas estaduais. O pessoal da escola estadual, geralmente, quem começa, né, esse trabalho com as crianças são professores que não são da área, né? E ok, porque isso é uma experiência, isso é um processo, né? Que tanto o arte educador, que é artista, educador, e o educador que está sendo artista ali naquele momento para trabalhar com as crianças. Então, eu acho fundamental de que os professores, que esses artistas que têm vamos falar assim, a técnica, que eles possam sim entrar de uma outra maneira com essa técnica, que seja mais suave e que a gente possa também dar apoio para esses professores que querem sim aprender, né, a ter essa técnica, mas eles são professores de história, geografia, português, enfim, de outros segmentos, né? Mas sim, a gente pensa assim em fazer essas formações de ambos os lados, tá? Eu acho que até o próprio pessoal da música, da cultura, que nem essa formação que a gente está fazendo, eu acho que é legal proporcionar mais vezes, conversar mais com o pessoal da cultura, para poder chegar na educação, e vice-versa também, porque a gente também tem muito que aprender do lado de lá. Eu acho que começa um pouco aí. Eu acho que a arte educador tem que juntar as duas coisas. E aí é onde você forma um cidadão, né? Pô, você vê numa pedagogia Montessori, onde a ideia é tornar a criança protagonista da coisa, eles conversando sobre a necessidade do cara entender muito de música e tal, e que um professor não poderia... Peraí, mas se você vai deixar a criança enquanto protagonista, você pode aqui ter o mínimo de conhecimento possível e aqui dar uma cercada aqui, mas vai chegar no momento que você vai precisar de um profissional, sim, né? Eu acho muito bacana o trabalho do Alan que está aí, acredito eu, que acho que já veio levantando a mão. Acho lindo quando você vê crianças tocando numa orquestra, tem muito que se aprender aí, sem dúvida nenhuma tem. Tá? Eu gostaria de ter tido isso na minha escola, mas eu acho que principalmente para o momento que a gente está passando hoje, sabe, onde as crianças estão em casa, ali, travadão, tal.
Eu acho que as crianças precisam um pouquinho mais de leveza e realmente se tornar protagonista para ver um pouco mais de prazer. E eu acho que para isso acontecer, a gente pode linkar as coisas. Bruno, deixa eu só confirmar uma coisa aqui. O Dani, então a sugestão então seriam formações para os artistas e arte-educadores, é isso? Artistas que são arte-educadores. Isso. A gente receber, são várias, né, sugestões. Por exemplo, os artistas receberem formações progressistas que falem de outras coisas e não só sobre entrar dentro da sala e formar alguém técnico, artisticamente falando. Para que a gente possa abrir um pouquinho a mente e entender que a criança ali, ela pode se ampliar, né? Que essa criança pode ser que não toque violino lá na frente. Não, beleza. Né? Mas tem outras coisas legais. Era só para confirmar. Essa interação cultura-educação através de formações internas mesmo, entre a gente, que é o que a gente está fazendo lá com o Netão, tá dando um baita prazer para a gente fazer isso, e acredito que isso possa acontecer mais vezes com outros artistas também. Legal. Muito obrigada, Daniel. Agora é a vez da Valesca. Por favor, Valesca, pode falar. Valesca? Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Boa noite, todo mundo. O universo da arte-educação, eu considero que seja uma coisa muito ampla e eu gostaria de dar um depoimento da experiência da companhia radiofônica nessa área, porque isso talvez ofereça a visão de um mercado, porque por mais que a gente tenha um prazer enorme em fazer o que a gente faz, todo mundo, a gente não pode negar a necessidade de sobrevivência, de fazer com que o nosso trabalho gere recursos para a nossa sobrevivência. A companhia radiofônica tem 30 anos de estrada e nesses 30 anos nós tivemos uma experiência muito rica em arte-educação, mas no seguinte sentido: a gente produz um trabalho, apresenta o trabalho para uma plateia e a plateia vai refletir sobre aquilo, não necessariamente o papel de um professor de arte junto à formação de um aluno ou à sensibilização de um aluno. Como exemplo, os 2 últimos trabalhos que nós fizemos agora durante a pandemia, foi A Lei da Mais Forte, que fala sobre violência contra a mulher, aborda questões da Lei Maria da Penha, a necessidade de se criar com cuidados muito especiais meninos e meninas para que não haja preconceito. Um trabalho que nos deu enorme prazer e que era inicialmente voltado para ser apresentado dentro dos CRAs, dentro dos Centros de Referência de Educação, Centros de Referência de Assistência Social. E o outro trabalho que nós produzimos recentemente, que foi um projeto financiado com recurso da Aldir Blanc, foi um trabalho muito recente que entrou no ar na sexta-feira passada, ou no sábado, se não me engano, que é voltado para o estímulo à leitura. O ator principal é o Silvio de Souza, que foi o detentor do prêmio, né, da Aldir Blanc, e a companhia radiofônica produziu o trabalho em que a gente, de maneira muito leve, tenta estimular o público ao prazer da leitura, à exploração da leitura. Então, nesses muitos anos que nós tivemos de experiência, nós produzimos espetáculos sobre a formação da família, conflitos entre gerações, posse responsável de animais domésticos, inclusão de pessoas com necessidades especiais, deficiências, trabalhos motivacionais, fizemos CIPATs, diversas CIPATs, inclusive para prefeituras de Mogi, fizemos trabalhos para empresas privadas, corporações, dentro de também CIPATs, que eu não sei se todo mundo tem intimidade com o termo, é Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. É um nicho de mercado, tanto para atores, como para clown, como para vídeo, produtores de vídeo. Então, ao longo desses anos, nós tivemos resultados simplesmente maravilhosos. O retorno que nós temos
tanto das pessoas que organizam eventos dentro de escolas, dentro de empresas privadas ou poder público, é sempre um retorno tremendamente positivo, porque o que a gente produz acaba sendo uma mensagem levada através ou de teatro ou de vídeo, muito mais palatável em termos de educação mesmo, do que fórmulas tradicionais, como o nosso colega acabou de mencionar, que são completamente ultrapassadas, tanto quanto uma aula que seja oferecida pelo aluno entre lousa e giz. Então, o objetivo desse meu depoimento é expor essa experiência tão rica que nós tivemos e compartilhar que o mercado é muito amplo. As oportunidades de trabalho são enormes, tanto para músicos quanto para produtores de vídeo, como para clown, como para bailarinos, seja qual for a modalidade de arte, através de produtos, entre aspas, prontos, que a gente produza e possa levar prontos para observação e reflexão através do público, são tão ricos quanto essa interação professor, arte-educador com a plateia. É isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo depoimento, Valesca. Vai de encontro com o que a Jéssica colocou aqui no chat também, né? Que ela fala sobre contrapartidas, né? Dos projetos serem nas escolas. O próximo a falar é o Neto. Por favor, Neto, você tem a palavra. Gente, boa noite, tudo bem? Fui anotando aqui à medida que o pessoal falava, eu anotei aqui alguns tópicos que eu queria trazer para pontuar. Vou pegar um pouquinho carona na fala que o Dani trouxe. Claro, não sou dono da verdade, então vou colocar a maneira como eu enxergo determinadas coisas. A primeira coisa que eu queria colocar bem rapidinho é a gente pensar o seguinte, já que o tema do encontro é arte e educação. Qual que é o objetivo, né? A gente educa para quê? Escola para quê? Porque dessa pergunta deriva todas as decisões que se toma na estruturação do sistema educacional. Então, para vocês terem uma ideia, houve uma época em que se acreditava que a escola existia para capacitar a mão de obra para o mercado de trabalho. Ainda tem gente que pensa assim. E daí deriva todo um sistema educacional voltado para isso. Tem gente que acredita que o papel da escola é fazer os garotos passarem no vestibular e passar no Enem. E aí tem todo um sistema educacional montado em função disso. Aliás, movimenta um mercado fabuloso, né? Tem gente que acredita, e é o que eu acredito, que o papel da escola é auxiliar na formação de um cidadão, ou seja, de auxiliar na formação de uma criança que já é no mundo, né, e vai continuar sendo. E aí, nesse sentido, o papel da arte e educação, penso eu, é permitir que essa pessoa se aproprie de um legado de cultura e de história que está construído pela humanidade, que ele se aproprie das linguagens artísticas. E nesse sentido, o papel da arte e educação não é fazer da criança em si um artista, que é um pouco o que o Dani estava dizendo, né? Agora, assim como a educação física, por exemplo, não está na escola para fazer as crianças virarem atletas, percebe? Agora, o que é lindo, que talvez tenha acontecido com muitos de vocês, é o que a gente quer que aconteça. Talvez tenha aquele professor na sua vida que te encantou e fez você se apaixonar por ciência, e aí levou você a querer ser um cientista. Pode ser que você tenha tido aquele professor que te encantou na educação física e levou você a querer aprender uma modalidade esportiva. Então é natural que se tem um trabalho de educação bacana que é bem feito, possivelmente isso vai despertar na criança a vontade de querer se aprofundar, de querer aprender ou a tocar um instrumento musical, e aí vai ter um projeto como o que o Alan trabalha, onde a criança vai se inscrever para aprender clarinete, para aprender trombone, porque ele teve despertado nele aquele desejo, ou vai ter de uma outra criança que vai querer estudar teatro. Então eu sempre penso a arte e educação trabalhando nessas duas frentes, uma coisa que é um pouco mais geral, que é democratizar o acesso à arte para todas as crianças, porque elas merecem isso, e você ter oportunidades específicas para aquela criança que teve despertado o interesse por uma linguagem, seja as artes plásticas, seja a dança, seja o teatro, a música, o cinema, o que for, que ela tenha essas oportunidades para buscar esse aprofundamento. Dito isso, eu queria colocar aqui uma fala muito bonita que eu ouvi uma vez da professora Cecília Cavalieri França, numa palestra que eu assisti com ela em Minas Gerais, onde ela falava o seguinte, especificamente na questão da música. Ela falou, nós temos ótimos pedagogos que entendem tudo de criança, mas que não tiveram oportunidade de aprender música. Ela falou, e a gente tem ótimos músicos, e aí vai um pouco na direção do que o Dani estava dizendo, mas que não tiveram oportunidade de aprender como é que se ensina, como é que se trabalha com criança. Então o que ela defendia é, a gente precisa dar um jeito
de fazer esses dois públicos trocarem e fazer esses pedagogos aprenderem música e fazer esses músicos aprenderem pedagogia, entende? Então acho que vai um pouco na direção do que o Dani estava falando, promover essa troca, né, de maneira que aquele que traz consigo todo o conhecimento técnico da arte, ele possa aprender sobre as questões de aprendizagem, as questões educacionais, e o educador possa aprender um pouco mais da linguagem da arte. Então eu também estou com o Dani nessa, né? Tem muito educador cheio de vontade e que pode fazer um trabalho maravilhoso em teatro, em dança, em música, mesmo ele não sendo músico, mesmo ele não sendo ator. Agora, a formação deles para isso, muitas das vezes, deixou lacunas. E aí, onde a gente conseguir espaços para ajudar a sanar essas lacunas, que aí entra o trabalho de formação de professores, que é onde eu atuo, eu acho que é sempre muito bem-vindo. Tá bom? Era essa provocação que eu queria fazer. Perfeito, obrigada, Neto. Próxima fala é do Marco, por favor, Marcos. Aí, gente, valeu. Obrigado por ter mais uma fala aqui. Na verdade, eu fiz uma provocação, uma pergunta no começo. Agora eu queria só aproveitar que os colegas falaram, parabenizar a fala deles todos, primeiro do Dani, depois da Valesca, depois do Geraldo. Eu queria falar a respeito do primeiro, como pesquisador da arte e educação e pesquisador da USP, eu tive algumas aulas com a professora doutora Ana May Barbosa. Ela é quem traz esse termo, arte e educação, para o Brasil, né? E arte e educação, diante do contexto dela, quer dizer exatamente o ensino da arte, né? De uma forma, claro, mais pedagógica, de uma forma mais didática, de uma forma palatável, né? E na minha dissertação de mestrado, que chama-se Por uma Pedagogia do Palhaço, eu vou discordar da Ana May, porque aí eu vou entrar em contato com o que o Dani falou, por exemplo, né? Ele vai trazer a ideia de que a arte e educação seria o que o professor, a professora deveria ter dentro do seu modelo de matéria, dependendo da matéria que seja. E a pedagogia do palhaço vai falar exatamente isso, por exemplo, eu não utilizo, quando eu me apresento, eu não me coloco como arte educador, porque eu me coloco como artista formador. Artista formador porque eu acredito que a arte ela é uma ferramenta do educador de qualquer matéria, de qualquer professor, professora, a matéria que ele tiver, a arte é uma ferramenta, é uma carta na manga para ele utilizar, e eu utilizo algumas formas, que é para criar uma ponte de comunicação. Gente, eu tô falando aqui, mas a minha bateria vai acabar. Ela apareceu que vai acabar, que eu preciso ligar, mas eu vou terminar de falar aqui, ela dá mais uns 10 minutos. Então é o seguinte, a arte ela seria um mecanismo de comunicação, em primeiro lugar, e em segundo, é um mecanismo de criar autoridade. A autoridade que a Hannah Arendt vai falar, que não é uma autoridade autoritária, mas a autoridade é como se fosse uma moral elevada que o professor, a professora tem, que faz aquilo que o Geraldo Neto falou agora, que faz os alunos se apaixonarem pelo professor, pela professora. Ele se apaixona pela autoridade que aquela professora e professora tem. Que seria a autoridade, no caso da arte, é uma autoridade através da admiração artística. É isso que eu proponho nessa dissertação. E baseado na dissertação, eu queria falar sobre o encontro que a gente teve em 2020, que foi um pouquinho antes da pandemia. O meu grupo e eu fizemos o primeiro RIS Amor, que foi o Encontro Internacional de Palhaços Educadores. A gente começou com uma palestra chamada A Arte, os Anseios e a Urgência da Educação no Terceiro Milênio, que essa é a nossa preocupação, de como seria a educação no terceiro milênio. E aí, nesse sentido, nós tivemos várias oficinas que eram só para professores e professoras. Então, tivemos a professora palhaça, a professora atuadora, tivemos uma aula de voz profissional, uso da voz profissional para professores e professoras, porque na minha pesquisa, a gente descobre que a primeira causa que leva um professor ou uma professora a ser readaptada, a primeira é o estresse. O estresse já tem a ver com a questão de não saber controlar suas próprias emoções, não conseguir controlar, então. E o segundo caso é a perda da voz. Os professores e as professoras criam calos nas cordas vocais porque eles não sabem utilizar a voz profissionalmente, eles não sabem projetar a voz, eles não sabem ressonar a voz, eles não sabem impostar.
coisa que o pessoal do teatro aprende nos primeiros 6 meses do curso de teatro, aprende isso. Então, a minha ideia na USP, na Faculdade de Educação, é que o teatro seja uma matéria obrigatória dos cursos de pedagogia. 6 meses de teatro para que se desenvolva construção de personagem e, basicamente, utilização profissional da voz. Então, a minha proposta em arte e educação, aí entrando na questão de arte e formação, é isso aí. Porque existe essa coisa aí, eu vi a Luísa fez que ela conhece a Ana May, que a arte e educação exatamente é ensinar arte para criança, adolescente, terceira idade, que seja utilizar a arte. Mas aí eu entro na questão aqui que os meninos colocaram, mas qual é a função da arte? A função da arte, ao meu ver, é que a arte nada mais é do que um despertar da alma, um despertar da poesia, para poder observar o mundo com outros olhos, para que se caia o véu e veja o que acontece por trás dos acontecimentos. Uma pessoa que estudou arte, ela não cai nessa enganação que está acontecendo agora. Ela consegue observar por trás do fenômeno o que acontece de verdade. Então, todos os alunos que eu tive nos últimos 25 anos, que esse ano 2021 eu completo 25 anos como artista formador, eu tenho contato com todos eles, desde a Fundação Casa, onde eu passei 4 vezes, eu encontro esses alunos, eles têm uma outra visão do mundo. Eles não estão seguindo na arte, eles são o que eles quiserem ser, mas a arte funcionou como o start para eles poderem viver no mundo em harmonia. É isso que eu queria falar. Agradeço o espaço mais uma vez, gente. Vou pôr meu carregador aqui para funcionar aqui para poder continuar com vocês. Travei, gente, desculpa. Ô, Bruna, oi. Tinha um comentário, uma pergunta aqui do Elias, que tinha ficado aqui para trás. Você pode fazer para mim, Manuel? Manuel? Não sei se o Elias está aí ainda, mas ele perguntou o seguinte, até anotei aqui para registrar. Haverá a possibilidade da Secretaria de Educação fomentar editais culturais? Ixi, aí eu tenho que perguntar pro Neto. Que essa não é a minha área. Sobre isso eu quero depois... Desculpa, Neto. Imagina, só sobre isso depois eu quero falar um pouco. Olha, eu sei que a fala era sua, mas só porque tinha ficado bem lá para trás, só para também dar voz para ele que escreveu no chat aqui, tá bom? Tá bom, não, só por conta do que a Bruna comentou. Usualmente não, vou explicar por quê. A gente tem alguns editais para alguns projetos educacionais bastante específicos, alguns deles relacionados com arte, então talvez seja isso que o Alan vai complementar depois. Né? Por exemplo, o projeto Pequenos Músicos é um projeto educacional, desenvolvido pela educação, mas que tem a ver com arte. Então houve um edital para ele bastante específico. Mas, por exemplo, não cabe, né, numa Secretaria de Educação, por exemplo, fazer um projeto de contratação de espetáculo, por exemplo. Porque aí foge da competência da Secretaria de Educação, entra na competência da Secretaria de Cultura, por exemplo. Né? Não cabe um edital para realizar uma exposição de artes plásticas, entende? Então a gente tem alguns editais para projetos específicos e alguns deles são direcionados à arte e educação, como é Pequenos Músicos. Tá? Mas editais, por exemplo, para projetos de artistas, aí eu creio que aí já foge da competência da Secretaria de Educação. Lembrando que a gente, né, o que o Neto falou, né, de contratação, por exemplo, né, a gente tinha o projeto Pirlim Pim Pim, que ainda temos, né, na realidade, é um projeto em parceria, inclusive, com a educação, né, porque eles levavam as crianças para assistirem os espetáculos. Tô travada? Não tá, Manuel. Mas então nós temos alguns editais que fazem essa parceria, né, com a educação. Então, muito obrigada, Neto, pela explicação. Alan, sua fala, por favor. Bruna, só para complementar, a gente está nesse momento agora numa conversa entre a cultura e a educação, com o Neto, inclusive com a Renata, que está aqui também, justamente buscando dar uma pisadinha, né, dar um passo adiante do que a gente pode fazer nessa parceria mais específica.
Bom, prometo ser bem... Caiu? Caiu, mas pode seguir, Alan. Vamos lá. Prometo ser bem breve, só avançando, e eu acho algumas questões importantes. Na cultura, sempre discutimos sobre descentralização da cultura. E é muito difícil você levar um espetáculo para um bairro afastado, alguma coisa, sendo que eles nem sabem o que está chegando lá. Eu vou levar um grupo de câmara, um quinteto de sopros. Eles nunca viram falar de oboé, fagote, enfim. É muito difícil. Então, é fundamental que haja projetos de formação, oficinas culturais, dança, balé, teatro, hip hop, todos os segmentos artísticos. Tem algum áudio vazando bem ruim aí. Tá me dando um retorno. Áudio do Manuel. Então, todos esses... É muito importante para a descentralização cultural, oficinas e projetos de descentralização. Aí sim, um exemplo, Pequenos Músicos é sucesso nisso. A gente tem um projeto de música, de ensino de música nos bairros, e a gente sempre tem lotação de público em todos os espaços, seja no próprio bairro, quanto a gente traz um concerto no teatro ou no Senforp. Então é fundamental que haja oficinas descentralizadas de formação de público, não só para crianças, mas essa oficina para os pais das crianças também. Eu acredito que o sucesso de qualquer projeto educacional está no envolvimento que o artista, o educador, consegue ter com os pais dos alunos, com toda a comunidade em si. Isso fica muito evidente, né? Quando se tem todo mundo, a gente tem que explicar o que é óbvio. Sobre o que o Dani Dias falou, sobre o pedagogo poder dar aula e músico, uma coisa não anula a outra, também penso dessa forma, mas é claro que quem ensina música é o músico. O pedagogo ele pode ensinar alguma outra questão por meio da música. Ele pode se utilizar da música como ferramenta para usar, enfim, músicas de rotina, música que quer falar sobre o planeta, músicas temáticas. Ele pode usar da música de alguma forma, né? Até músicas para trabalhar sentimentos, músicas tristes, alegres, músicas mais dramáticas, enfim. Por último, então, a minha sugestão é isso, a gente ter oficinas culturais que aconteçam, e uma coisa que aconteceu ano passado, daí eu volto, Neto, eu vi que abriu um edital para as escolas de tempo integral para as empresas participarem, né? Eu não sei como fazer isso de forma para que associações ou fundações assumissem projetos desse tipo, e também não houve essa ocupação das escolas de tempo integral, pelo que eu sei, depois você me corrija, Neto, se eu estiver errado, não houve essa proximidade da Secretaria de Educação com a Secretaria de Cultura. E eu acho fundamental ter essa ponte, porque se ganha uma empresa que só vai visar o lucro, primeiro que ela vai remunerar muito mal os artistas que vão trabalhar nesse projeto. Infelizmente, a gente ouve falar que eles já contratam pagando mal, esperando que eles processam depois, porque eles vão entrar num acordo e para eles ainda é mais lucrativo isso, né? Então, eu acho que foi um projeto de 4 milhões para as escolas de tempo integral, né? Eu acho que poderia ter tido uma ponte nesse sentido entre educação e cultura, para tentar alguma associação, alguma fundação, alguma entidade aí do terceiro setor para tocar o projeto, né, para servir de braço, porque eu acho que uma instituição sem fins lucrativos consegue primeiro remunerar melhor esses profissionais e consegue entregar com muito mais qualidade o serviço à população. Então fica aqui esses dois apontamentos para os próximos contratos, não sei como fazer isso, é um desafio aí da gestão pública. Obrigado aí. Obrigada pelas sugestões, Alan. Próxima é Elô. Elô, sua fala. Olá, quem sou eu para falar de arte e educação? Eu quero aqui, na verdade, fazer uma provocação como educadora, mas também principalmente como uma cidadã e apreciadora de arte e cultura, né? Eu vivo a cultura de onde eu vivo.
Eu ouvi aqui falar que arte como ferramenta, né? E aí eu queria lembrar uma frase de uma música, um verso de uma música, diz que o que um muro separa, uma ponte une. E eu quero trazer isso também, que vocês estão falando de música, então eu quero fazer uma provocação, e não é pura questão de semântica, nós tivemos discussões aqui sobre literatura e sobre, enfim, sobre as palavras, né? A palavra, ela tem um sentido muito, muito importante. Bakhtin, pode ler Bakhtin, e a filosofia do discurso da linguagem, que é o seguinte: trocar a ferramenta por instrumento, já que a gente está falando de arte, já que a gente está falando de música. A arte não como uma ferramenta, mas a arte como um instrumento, né? A arte como algo que possa abrir possibilidades e abrir perguntas, porque as perguntas, eu até li isso num livro infantil da Companhia das Letrinhas, do Jostein Gaarder, o mesmo autor do Mundo de Sofia, que ele diz que as perguntas, elas abrem caminhos e as respostas, elas fecham. A arte, ela abre caminhos, ela abre possibilidades e ela abre mundos diferentes, mundos possíveis que inclusive ainda não foram descobertos. E era isso que eu queria falar. Eu trabalho com economia criativa. Inovação, que é uma das questões mais importantes no mundo do trabalho hoje, inovação, ela não é uma descoberta mirabolante, ela é justamente a raiz da inovação, ou a mãe da inovação, a gente pode dizer assim, talvez seja melhor, a mãe, né, a figura da mãe, é a criatividade, né? E como que a gente pode trabalhar, então, essa criatividade? Eu acho que a gente tem que sair um pouco das caixas, a gente tem que tentar resolver problemas que não são nem problemas velhos, a gente está cheio de problema novo. E não dá para tentar resolver problema novo com ferramenta velha. Talvez tocando um instrumento, talvez fazendo novas perguntas, talvez buscando novos caminhos. E eu acho que esse é o encontro da arte com a educação. Senão, a gente cai, e aí eu já termino, a gente cai numa armadilha muito perigosa da educação bancária. Axé para o Paulo Freire. É isso. Incrível colocação, Elô. É para se pensar e essa troca é muito incrível que você fala, né? Do não a ferramenta, mas o E aí só uma coisa também que eu queria colocar, que é o seguinte: isso daqui que a gente está é uma ferramenta, é uma mediação, né? Computador e tudo mais. E aí você trouxe uma coisa, Bruna, que eu acho muito importante de pensar com a educação também, porque eu escuto muito isso de professores falando. Eu trabalho com educação infantil em um dos projetos que eu faço consultoria. E eles falam, quando passar. Gente, quando passar o quê? A nossa vida é hoje. A nossa vida é hoje. Então, assim, qual é a saída que a gente tem hoje? Que seja a escola para as crianças comerem, porque essa é a função da escola hoje para as crianças onde eu tô, onde eu trabalho. Mas assim, o que é que a gente vai fazer? Não dá para esperar a pandemia acabar, não dá. E aí eu acho a arte e a educação um encontro urgente, necessário, possível e emergencial. Emergencial. Alan, sua fala. Alan, não, desculpa, é o Neto. Falei errado. Neto. O Enzo não havia se inscrito? Eu tive a impressão que ele tinha se inscrito já há algum tempo. Não tinha se inscrito antes de mim?
O Enzo acho que estava inscrito sim, eu não sei se ele continua, se ele abaixou a mão. Oi, eu continuo. Então, por favor, Enzo. Eu queria só contribuir que... Neto, não quer falar? É a sua vez, sua fala. Que você tinha levantado a mão, pelo menos, depois de Elô. Eu continuo falando? Peraí, deixa eu ver aqui. Elô, Neto, e depois vem Carol. O Bruno, é que o Enzo tinha levantado a mão lá atrás, aí ele caiu e voltou, aí o Neto passou Ih, ela tá travada. Então continua, Enzo. As falas que até agora, um pouco que eu consegui acompanhar com o tempo, eu acho que tudo isso está sendo benéfico, e o que eu tenho para contribuir é o seguinte: o artista, ele pode ser um excelente artista, mas ele pode ser um péssimo educador. Ser artista não transforma ninguém em já ter a didática automática. Isso é um processo. Tem se falado de ferramenta, e eu penso que nem ferramenta é uma ponte. A gente está numa ponte, às vezes a ponte até tem buraco, a gente cai, volta a conexão. E eu queria falar para vocês o seguinte: nesses últimos 30 dias nós perdemos 3 artistas. Isso vai ter um impacto cultural, as pessoas estão morrendo. Nós não vamos voltar ao que era antes. Eu vejo dessa forma, não vai voltar. A gente tem que construir um novo daqui para frente. Pegar esses problemas e tentar resolver da melhor forma possível. Nós estávamos aí com tudo pronto para uma exposição e, de repente, uma das artistas faleceu de Covid. E nós, do nosso meio artístico específico com o qual eu trabalho, a gente já está pensando em 2022 e como abstrair. Eu acho que daqui para frente o nosso diálogo tem sido transformar o conhecimento, a informação em conhecimento. Esse é o grande desafio. O que eu tenho para contribuir para vocês, eu tenho um grande questionamento, que eu dou aula em Diadema, em Suzano, na Grande São Paulo, no Sesc, em centros culturais, e em Mogi eu nunca consegui dar aula por falta de estrutura. E vocês estão falando da comida, e realmente, como o aluno na periferia rende depois da merenda? É outra história. Depois de comer, ele rende. E infelizmente, essa realidade a gente não pode fugir dela. Pensar em estrutura, e eu tenho para contribuir para vocês também, o meu ateliê é um MEI, é um microempreendedor individual, e no meu cadastro está como arte educador ou instrutor de arte. Então existe essa possibilidade também na hora de fazer um edital. Não é só o terceiro setor, as ONGs, mas também a gente tem essa possibilidade, já que quando não tem ONG, pede para o artista, transforme-se no MEI. Vai ser um benéfico para cada artista. Leva a gente a ser mais profissional. A gente tem bastante aí, um caminho longo para a retomada, e eu vejo hoje que é a nossa obrigação, a nossa função. Eu mesmo, sempre que eu posso, eu incluo na exposição uma oficina de arte, voltada também para professor. O meu público também é da terceira idade, a gente tem um leque grande de opções, porque parece que quando se fala educação é só a criança, e não é. A gente tem que ter esse pensamento de via de mão dupla, a gente dá informação e recebe informação. A criança, ela não é uma cabecinha aberta que a gente só vai enfiando informação, ela também traz a cultura de casa. E o que eu achei muito interessante é que a gente está conversando sobre a função da arte, e desde os anos 60, o meio artístico fala que a arte ela não tem função nenhuma. Ela não tem obrigação nenhuma, ela tem simplesmente a função de existir, que é os movimentos de contracultura dos anos 60, é a arte pela arte. A gente pode usar a arte como várias coisas, mas ela tem obrigação com ela mesma, porque a arte ela não pode ser usada como instrumento de manipulação, um instrumento político, como foi usado depois da Semana de Arte Moderna. Inclusive, a gente tem muitos desses artistas no governo do Getúlio Vargas planejando política cultural. Então, são questões para a gente pensar e se planejar daqui para frente. Eu agradeço, eu consegui falar, a conexão não caiu, obrigado, passo a palavra.
Obrigada, Enzo. Desculpa a todos, eu acabei caindo, travando e caindo. Enzo já estava querendo falar já fazia um tempo, né? Que toda hora eu também acabava caindo. O próximo é o Neto. Neto, palavra é sua. Gente, desculpa se eu estiver falando demais, vocês podem me falar, Neto, já deu, tá? Eu só pedi a palavra, na verdade, porque eu me senti convidado a falar depois do Alan, né? Então, só para contar bem resumidamente a questão da história, ele citou um programa específico da Secretaria de Educação, que é o Programa Escola de Tempo Integral. Talvez a maioria aqui não saiba, quando o programa começou, isso foi em 2009, eu estava lá e eu participei disso, ele era um programa conjunto da Secretaria de Educação com a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Esportes na época. Então, o início do Programa Escola de Tempo Integral, as oficinas de teatro, de música, de dança, etc., eram fornecidas por profissionais que estavam atrelados à Secretaria de Cultura, ministrando oficinas pela cultura. Que ano foi, Neto? 2009. Assim como as oficinas esportivas de judô, de basquete, de futsal, enfim, eram ministradas por atletas ligados à Secretaria de Esporte, tá? Só que quando o programa começou, ele começou com apenas 3 escolas. Quando a administração tomou a iniciativa de ampliar o programa e colocar mais escolas, as 2 secretarias da época, Secretaria tanto de Esporte quanto de Cultura, pontuaram que o orçamento delas naquele momento não ia permitir que elas contratassem mais profissionais para atender aquele número maior de oficinas, tá? E foi aí que, tendo que dar conta do programa, tendo um prazo apertado para fazer isso, a secretaria acabou optando, o caminho que a secretaria encontrou na época foi publicar um edital para que alguma entidade, empresa, ONG, o que quer que fosse, que tivesse capacidade técnica, pudesse atender aquelas oficinas. E tem se mantido nesse formato desde então. Eu tenho conversado com algumas pessoas já há algum tempo, não é de hoje, dentro da Secretaria de Educação, porque eu sinto que esse formato, ele já está um pouco desgastado. Eu tenho conversado com algumas pessoas para propor que a gente comece a pensar num outro formato, indo um pouco na direção do que o Alan falou, porque o que a gente acaba percebendo é que essa contratação terceirizada, que acaba sendo isso, a prefeitura contrata uma empresa, a empresa contrata os profissionais. E essa contratação terceirizada acaba gerando um trabalho precarizado, ou seja, não estou falando mal dos profissionais, estou dizendo que as condições nas quais eles são contratados para atuar nas nossas escolas acabam sendo muitas vezes frágeis, do ponto de vista não só de salário, mas de vínculo empregatício, uma série de coisas. E aí isso vai impactar na qualidade que a gente acaba obtendo. Então eu tenho conversado com algumas pessoas e proposto que a gente reveja esse formato. Agora, isso não é simples. O programa hoje ele é imenso, ele atua em mais de 20 escolas, nós estamos falando de dezenas de milhares de alunos envolvidos. E vocês não fazem a ideia, o tormento que é quando as aulas presenciais voltam e a gente não tem esses monitores na escola. A escola literalmente pega fogo, né? Então é bastante complexo promover essa mudança. Tenho conversado com algumas pessoas e espero que a gente consiga alguns avanços, quem sabe até repensar o modelo de edital que vem sendo trabalhado. Então a gente já está discutindo sobre isso sim, viu, Alain? Mas ainda não chegamos ao formato que eu acho que poderíamos chegar. Obrigada, Neto, pela colocação. Carol, é sua vez. Olá, Neto, tá recebendo o convite da Elo para você participar amanhã sobre o fomento. A reunião de amanhã do diálogo. Vou tentar, Elo. Tenho 2 criancinhas pequenas aqui em casa que tomam bastante tempo. Hoje estou com a mãe. Então, vamos ver se eu conseguir, eu dou uma passadinha. Oi, tudo bem? Bom, eu fiz pós em metodologia do ensino da arte, mas eu não tive, de fato, oportunidade para dar aula de arte, porque pandemia. Eu terminei terminei quando eu estava grávida do meu bebê, e aí, quando eu saí do aeroporto, fui para trabalhar com isso, já começou a pandemia. Mas eu procurei entrar, né, nas empresas, né? Cheguei a levar currículo na Fênix, que é a terceirizada, e eu fiquei muito surpresa em como funcionava para dar aula nessas escolas. Eu vi o Alan comentando um pouco, eu não sei se foi exatamente sobre essa empresa, mas do quanto realmente é mal remunerado, e aí o que leva as pessoas que acabam dando aula lá são, não menosprezando, mas são muito mais aprendizes de artistas que são jovens que dão aula de
de teatro que já saem de grupos, enfim, do que pessoas como a Érica, enfim, que já tem mais estudo em relação a isso, está mais bem preparada para isso. A gente sabe que o mercado, de um modo geral, é uma desgraça para o professor, né? Que mesmo as faculdades demitem os professores que estão há mais tempo dando aula por conta do valor da hora-aula. Mas vocês, como que vocês vão trabalhar? Lógico, a gente tem a questão da pandemia, como foi falado aí, a gente não sabe se vai passar e mesmo como que isso vai mudar, né? Como que vai ser daqui para frente e o agora. E eu acho que essa questão eu acho uma problemática muito grande, de qualquer maneira, uma empresa terceirizada trazer um valor tão baixo assim para um trabalho que é tão importante, né? Porque para mim a impressão que me deu é que essa questão da empresa, e por favor me corrijam se eu estiver errado, mas a impressão que me deu foi que a escola de período integral é maravilhosa no papel, mas o projeto em si acaba sendo só para encher linguiça, para as crianças ficarem lá na escola fazendo alguma coisa, não estarem na rua, que é ótimo, já é alguma coisa do que as crianças estarem na rua, dando drogas, enfim, tudo isso. Mas, já que tem essa oportunidade das crianças estarem ali, existe o projeto no papel e existem pessoas que têm capacidade, que elas sejam mais bem remuneradas. Como que a Secretaria da Educação, nessa gestão, pretende lidar com isso? Carol, o Neto teve que se ausentar, né? Então não tem como. A Renata, acho que tá aí, não sei. Tá me escutando? Eu tô. Ah, tá. Então, esqueci, você tá sem microfone, desculpa. Então, assim, o Neto se ausentou, não tem como a gente falar com relação à educação. Você falou sobre os editais, né? Mesmo na Lab, nós tivemos várias pessoas que a contrapartida eram oficinas, tá? Inclusive destinadas ou à escola ou crianças carentes, tiveram algumas várias na realidade. Os editais era justamente sobre a escola de período integral, onde a gente, por exemplo, tinha drones e tinha a que eles contratam os professores para dar aula na escola de período integral. Tá. Isso, ou se vai ser a partir diretamente da Secretaria de Cultura, diretamente da prefeitura, sem ser terceirizada, ou mesmo se for terceirizada, vai ter um valor da aula mais justo, ou ainda que seja contrato como era, né, até então, que seja das 8 a 1, segunda, sexta, R$1.200, isso vai ser aumentado. Então, Carol, isso a gente não tem como responder. Acho que nem o Neto tem como responder isso, tá? Então, ao que a Renata colocou aí, desculpa, eu não consigo ler, apareceu aqui no meu celular e depois A discussão proposta nessa gestão é de repensar as formas de contratação atualmente, pois, como o Neto disse, o que realizamos atualmente está desgastado. É uma discussão que está em pauta nesse momento. Isso, tá? E com relação aos nossos projetos da cultura, foi o que eu falei, os editais permitem que você dê oficinas, então tem essa questão de você oferecer em contrapartida oficinas, tá? O próximo, Marco. Oi, gente. Mais uma vez eu vim falar com vocês, eu falo como neto aqui, espero não estar falando demais, né, talvez então seja a minha última fala. Eu só voltei para falar porque algumas falas foram muito, muito fortes, muito interessantes aqui para a gente poder
ampliar a discussão. Uma delas foi da Carol, essa que a Carol falou foi muito interessante, que eu tenho uma experiência a respeito disso. Também a fala do Enzo foi muito interessante, que eu também tinha anotado para falar alguma coisa a respeito disso, né? Eu vou falar primeiramente aqui a respeito do que a Carol falou. Eu acho que falta em nível de Brasil mesmo. Eu penso que no Brasil inteiro falta exatamente um marco que regulamenta, falta uma regulamentação com relação à arte e educação em vários lugares, né, que é tanto no contraturno escolar, como nos CCAs. Atualmente eu trabalho no CCA, que é Centro de Criança e Adolescente, que é mantido pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Eu trabalhei ano passado no CC Inter, que é um Centro Comunitário Intergeracional. E o que acontece é o seguinte, eu tenho trabalhado nos últimos 25 anos em pelo menos uns 60, 70 lugares, mais em nível de pesquisa, né? E o que acontece é exatamente você encontrar muitos artistas que não sabem nada de educação, né? Artistas às vezes bons e na sua área, mas o que ele tenta ensinar para as crianças é a sua arte, mas talvez da forma que ele aprendeu, de uma forma bruta. Eu já vi muitos bons artistas colocando crianças de castigo, de cara na parede mesmo, já vi gritando, e já vi também muitos artistas bons, isso com as crianças judiando e com as adolescentes seduzindo. Já vi muito isso também, de assédio sexual com adolescentes, né? Isso deve muito a não ter uma regulamentação. Quando alguém contrata uma pessoa para arte educador, só de saber que aquela pessoa é artista em tal área, já contrata. Mas o nome, só o nome arte e educação, a gente pega qual é a palavra maior, é arte ou é educação? Então fica só de saber alguma coisa de arte, já vai para trabalhar, né? E aí, com relação ao que a Carol colocou, que ela viu em Mogi, eu vi também. Eu entrevistei uma vez uma moça, professora de teatro, dessa empresa Fênix. Inclusive foi lá no Sempre, eu fui dar uma palestra no Sempre de Jundiapeba, onde a minha amiga Ana é diretora, me convidou para fazer uma palestra lá, eu fui, e essa moça veio falar comigo, e ela me contou a respeito não só da questão do valor baixo, mas da questão do vínculo empregatício precário. Atualmente em São Paulo o vínculo precário já não é mais possível. Todo arte educador ele tem que ser registrado lá para poder trabalhar. Ele tem um valor X que ele vai receber. Aqui, nessa nossa região, já ainda não tem isso. Ainda existe o vínculo precário, é uma nota, não sei como que é, ou se é pelo RPA, ou como seja. Mas ela me contou, por exemplo, que o coordenador geral dos artistas educadores era um advogado. Ele não tinha formação nem em arte, nem nada. Ele era um advogado. E uma vez um aluno surtou na sala dela. Um aluno surtou, como qualquer criança surta. A criança surtou, essa pessoa pegou a criança pelo braço e levou numa sala e começou a gritar. Ela teve que ir atrás e fala, não, você não pode fazer isso com a criança. Você não pode, e separou. E eu só estou dizendo isso para poder colocar o quanto existe de despreparo ainda nesse mercado. O quanto existe de despreparo de quando, por exemplo, o Alan falou, quem dá aula de música é o músico, não é o pedagogo. Mas eu acho que o músico encontrando com o pedagogo fica uma aula mais interessante porque existe a didática. Às vezes a pessoa é baita artista, que nem o Enzo falou, mas é um mau educador porque ele não tem a didática. Ele sabe muito, mas não sabe passar o que ele sabe. Isso é uma questão muito forte da pedagogia, que o coração da pedagogia é a didática. E a didática é isso, como você ensina aquilo que você sabe, né? E por último aqui, eu queria só voltar aqui no que a Heloíse falou com relação à questão da ferramenta. Quando eu trago a questão de ferramenta pedagógica, eu não estou trazendo de mim, eu que coloquei porque eu quis, mas vem também de um grande pedagogo chamado Célestin Freinet, um francês, né, que viveu no início do século XX, e ele criou as invariantes pedagógicas e as ferramentas pedagógicas, né? E o que é ferramenta? Se não, o próprio termo diz, ferramenta é qualquer instrumento necessário à prática profissional. Então, quando a gente fala assim, a gente quer criar uma ponte, mas se cria uma ponte por ferramentas. Então, se colocar ferramenta ou instrumento, bonito, muda o nome, mas um é sinônimo do outro, né? Então, por exemplo, existe uma figura mística que é um ser humano, ele está envolto num bloco de pedra, e ele tem na mão esquerda um cinzel, e na mão direita um martelo, onde ele vai quebrando a pedra e ele vai esculpindo a ele mesmo. Então, colocando o que o Enzo falou e voltando que a arte ela está dentro de cada um, conforme nós nos esculpimos, autoesculpimos, é a arte, a forma de olhar a natureza, a forma de observar a poesia dentro das pequenas coisas, é a forma que a gente vai se formando enquanto ser humano.
Enfim, é isso que eu queria colocar aí. Desculpe se eu me alonguei muito e continuemos. Obrigada, Marco. Agora é a vez da Naomi. Bruna, só antes, deixa eu só dar um recadinho rápido, viu, Naomi? Vou colocar aqui um link, aquele link que eu falei no começo da conversa, um link para o grupo de WhatsApp de Arte e Educação, tá bom? Então, eu estou colocando aqui agora, se vocês quiserem e puderem, vocês clicam aqui, já cai dentro do link, pelo celular, óbvio, né? E aí a gente vai ter essas informações, essa comunicação mais direta. Obrigado. Boa noite, gente. Foram tantas questões filosóficas, mas eu vou mudar um pouquinho a fala que eu queria fazer, né? De arte e educação, da parceria, na verdade, de arte e educação. Então, eu sou professora da rede pública estadual e atualmente eu trabalho no núcleo pedagógico da diretoria de ensino. E já vi bastante pessoas, né, dizerem que buscaram parceria do Estado, né, e não conseguiram, né, que o Estado às vezes é uma coisa muito grande e difícil mesmo. Mas recentemente a gente teve lá no núcleo o Rodrigo Campos, né, o diretor e produtor do documentário Serráqueos. Ele procurou a gente porque uma das devolutivas do projeto dele era que, acho que, se não me engano, 30 DVDs, né, do documentário dele era para os alunos da rede, e aí a rede estadual era mais a faixa etária que tinha mais a ver com o projeto. Então, lá no núcleo, né, eu particularmente, recentemente, estou um pouco afastada, então não sei como está agora, porque eu estou afastada por questões pessoais, né? Mas eu sei que lá no núcleo a gente, o Rodrigo procurar essa parceria, a gente vai pensar em como fazer a distribuição desse material na rede, né, de uma forma democrática, justa, e também auxiliar na divulgação dessa produção que ele fez. Então, eu queria fazer essa fala, assim, para dizer que o núcleo pedagógico, que é um setor que funciona dentro da diretoria de ensino, ele é um setor voltado exatamente para isso, né? Então, a gente vai pensar sempre nas questões pedagógicas, né? E, nesse sentido, por exemplo, em estratégias para a gente ajudar um projeto que veio do Rodrigo, né? Então, é isso, né, de estar me colocando eu como Naomi, né, que eu sou artista, muitas pessoas que estão aqui nessa reunião me conhecem já, né, eu sou palhaça, com muito orgulho, e professora também com muito orgulho. E, então, me colocar à disposição eu como Naomi, mas também o núcleo pedagógico como um todo. Então, sempre, assim, é esse o caminho, né. Poxa, eu preciso de uma parceria com a educação e é o Estado, então, porque a diretoria de ensino é muito grande, tem vários setores, então, às vezes, você procurar uma parceria de um outro setor não vão ter frutos, né? Então, é isso, eu me coloco à disposição nessas parcerias. O Rodrigo Campos, particularmente, ele me procurou, acredito que de algum contato do meio artístico, e aí eu coloquei ele em contato com a equipe do núcleo pedagógico, né? E é isso, então, né? Quem quiser pensar em parcerias, não em termos de uma ou outra escola, mas em termos de rede estadual, então, eu me coloco à disposição de estar fazendo essa ponte, como também procurar diretamente o núcleo pedagógico, que a gente está aqui para isso. Incrível, muito obrigada, Naomi, por você fazer essa conexão aí com o Estado. Obrigada mesmo. Próxima é a Amanda, por favor, a sua fala. Oi, boa noite, me ouvem? Eu sou a Amanda. Sou educadora no Museu de Arte Moderna de São Paulo, mas sou de Mogi e moro aqui. E a minha pergunta, ela diz respeito à minha área. Eu queria muito saber, talvez seja uma pergunta ou ouvir uma sugestão, a respeito da presença, e no caso a falta, né, no momento, de educadores nos espaços culturais da cidade, né? Então, nos museus, centros culturais. É uma área, enfim, muito rica. A gente falou muito sobre formação de educadores e professores, e
os museus, eles são espaços onde isso pode acontecer. E quando a gente pensa em formação, né, desses profissionais, atuar como educador no museu é um espaço, né? Então a gente pode formar profissionais para atuarem nos espaços que existem na cidade. Eu queria saber se existe algum projeto, vontade de se criar uma equipe que trabalhe nos espaços. Eu sei que às vezes é difícil montar uma equipe toda para entrar como educadores nos museus, mas tem alguns exemplos como no Centro Cultural São Paulo, em que se fazem editais, né, em que uma pessoa apresenta um projeto, então é possível realizar dessa maneira, né, centros culturais, sei lá, como o Banco do Brasil também, você cria um projeto que dura, né, um certo tempo. No caso onde eu trabalho já é um caso bem diferente, a gente tem uma equipe CLT, que é difícil de acontecer nos espaços culturais, às vezes também os SESC, que são cheios de oficineiros temporários, né? Mas, enfim, queria saber se há alguma vontade de colocar educadores nos nossos espaços culturais aqui de Mogi. Amanda, obrigada pela sugestão. Não sei se com relação a educadores nos museus, pensamos em algo, vamos dizer assim, talvez, não digo semelhante, né, mas houveram algumas colocações da gente ter pessoas ali que trouxessem as informações de maneira diferenciada. Mas fica a sugestão para a gente pensar assim, junto com o pessoal de patrimônio, essa questão do arte educador, né, ou do educador dentro do museu. Manuel pediu para falar sobre... Eu posso só complementar? Pode sim. Aproveitando a sua resposta. Em muitos lugares tem a presença, né, de não um educador, mas um monitor. Isso. E é muito importante a gente pontuar essas duas figuras, né? Que um monitor, às vezes, ele está ali só para dar uma pequena informação. E um educador, ele vai, de fato, receber grupos, ele recebe grupos escolares, inclusive, então aí há uma possibilidade de parceria com a Secretaria da Educação. E é um meio onde a gente forma o público, né? O público se sente, de repente, parte daquele espaço, né? E vontade de voltar. Poucas vezes que eu entrei, sei lá, na Pinacoteca, Centro Cultural, eu vi os espaços habitados, né, por grupos de pessoas, era sempre muito vazio. Então é uma formação muito importante, porque a gente faz com que o público tenha vontade de voltar, muitas vezes sozinho. E o trabalho que eu faço, a gente tem devolutivas muito positivas de como é diferente a gente olhar uma exposição, discutir com o educador junto, para poder conversar e mediar a obra, porque é isso, às vezes as pessoas não se sentem tão próximas, porque, né, é difícil, na formação na escola, às vezes é precária, então chega numa exposição e fala, não entendo, não sei, chega, e aí se tem um educador para mediar essa situação, às vezes a experiência se torna muito rica. Então, por isso que eu falei para você, assim, a ideia que nós tivemos, né, que houve um apontamento logo no início do ano, foi justamente com relação a essa monitoria. Mas vamos, né, o Manuel já deve ter anotado ali, com relação ao educador. E aí a gente fala com o pessoal do patrimônio histórico. Só um minuto, Manuel. Só para eu fechar, e aí você já fala. Que é o pessoal do patrimônio que cuida, né? Manuel, pode falar. Isso, só para complementar o que a Bruna está falando, existe sim, Amanda, uma vontade sim de se fazer os educativos aqui na cidade. Essa é uma das especialidades, inclusive, da própria secretária, Kellen Chacon, ela já mencionou isso algumas vezes. Hoje nós não temos sequer as monitorias, infelizmente. Já tivemos alguns episódios e algumas situações de monitoria, de receptivos, mas não tivemos ainda os educativos. Então, existe essa vontade, a ideia é se montar uma estrutura mais robusta e mais eficiente, né, começando do mínimo e depois avançando adiante.
Mas esse projeto, como a Bruna falou, está sendo pensado pelo Glauco Riccielli, pela turma dele, pela Nayara, pelo Bira, mas é uma vontade bastante grande e que com certeza vai sair da vontade e vai para se materializar. É um dos projetos principais, talvez, quando a gente está falando da rede de museus e outros espaços culturais da cidade. E só aproveitando que eu estou com a palavra aqui, e colocar a Ana Raime, ela escreveu aqui assim, ó. Opa, cadê? Aqui. A Amanda tem um projeto de pesquisa acerca do uso da plataforma Google Arts and Culture como uma ferramenta pedagógica, principalmente por meio das visitas virtuais aos museus. Aí também dizer que é um dos outros projetos bastante importantes que estão já em curso também no Departamento de Patrimônio, que é justamente essa digitalização, né? Esse avanço para o acesso digital da população nos museus e nos acervos, quanto aos acervos da cidade. Obrigado, Bruno. Imagina. Gente, a gente vai encerrando a nossa reunião por aqui. Eu estou imensamente grata por cada um que esteve aqui conosco, que trouxe uma fala. Acho que foi muito produtivo, foi assim, emocionante e foram muitas contribuições extremamente válidas, né? E acho que essa conversa não pode parar aqui. Isso, Gu. Escreve, vamos trocar várias ideias, sim. Convido a vocês, quem quiser estreitar um pouco mais essa conversa, né, com a secretaria, que nos procurem. A gente faz videochamada por enquanto, enquanto a gente não pode sair, e assim que possível a gente recebe vocês lá na Cultura, tá bom? Um beijo a todos, uma boa noite para vocês e agradeço novamente. Boa noite. E o Bruno, o Dani está falando que quer fazer uma sugestão aqui. O Dani, se você quiser escrever no chat aqui, eu anoto por aqui, pode ser? É coisa rápida, dá para falar aqui no áudio, coisa rápida. Primeiro, para dizer que acho que o Marco Guerra estava falando, existe um termo chamado plano B. Já ouviu falar nisso, Manuel? Plano B é aquele cara que queria ser um músico e rodar o mundo, como não deu certo, ele vai dar aula. Então, acho que o problema do arte educador é que a maioria é plano B, né? A gente precisa pensar nesse plano A. E colocar uma sugestão aqui, por que não, nesse momento de pandemia que a gente está, para poder dar uma força para os arte educadores, e também pensando numa questão das crianças que estão precisando de desafogo de conteúdo em casa, não que o conteúdo que eles estejam recebendo seja pesado, mas um conteúdo um pouco mais sensível. Por que não pensar numa contratação agora, nesse momento de pandemia, dos profissionais da cultura, para poder também fazer uma projeção de alguns vídeos, para poder mandar para que as crianças possam se divertir com a arte em casa? Né? E isso em torno de emergência. Acho que o Neto deve estar aí também, em torno de emergência, porque daqui 3 meses a gente sabe como é que vai estar. Pensem nisso, porque acho que seria uma oportunidade legal para quem está em casa, receber uma verbazinha para poder dar uma auxiliada, entendeu? Tipo, pô, que legal, né? Dá para dar uma garantia aqui para quem está em casa. E também a gente pode poder tentar produzir um material de qualidade para que as crianças possam receber isso lá em casa e desafogar um pouco essa quantidade de conteúdo que eles estão recebendo. Beleza, Dani. Obrigado. Fazer isso em curto prazo, a gente poderia pensar em algo assim. É isso, gente. Desculpa alongar. Fechado, anotado. Obrigada, gente. Boa noite novamente.